Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 59 e 60 da apostila 4, referente ao assunto ciclo biogeoquímicos, ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo. Bom, o que seriam ciclos biogeoquímicos? Nós sabemos que a energia proveniente do Sol se perde em forma de calor. Porém, outros compostos químicos essenciais ao nosso organismo não provêm da mesma forma. Eles são reciclados da natureza, percorrendo um caminho circular. Daí o nome ciclo, tá? Este caminho se chama ciclo biogeoquímico. Então, nós temos a fonte de energia solar, mas temos diversos compostos químicos que são essenciais e que a gente não consegue da mesma forma que conseguimos a energia do Sol. Então, esses compostos eles são usados e reutilizados em forma de ciclo. E nós vamos ver quais são esses principais compostos que são essenciais e que passam por esse ciclo de reciclagem. Nós encontramos aí o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo. Vamos começar pelo ciclo da água. O ciclo da água corresponde ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema. Lembrando que ecossistema é o conjunto de uma comunidade de seres vivos com o ambiente em que vivem. Durante o ciclo, a água sofre mudanças em seu estado físico. Então, o ciclo da água nada mais é do que a mudança dos estados físicos da água, né? Então, na verdade, os estados físicos da água, eles passam por todos, determinando assim o seu ciclo. Então, vamos começar aí verificando a figura para ver como é que funciona de fato. Nós temos os oceanos, que também podem ser representados pelos mares, pelos lagos e pelos rios. Essa água que está no oceano, rios, lagos e mares, elas evaporam, então passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós já tivemos aí uma mudança do estado físico da água, do líquido para o gasoso através da evaporação. Quando elas evaporam, elas passam para as nuvens, né? E ficam lá condensadas, tá? Então, elas ficam condensadas nessas nuvens. Lembrando que as árvores também transpiram, né? E essa água também é evaporada e é armazenada sob condensação nas nuvens, tá? Depois, quando as nuvens se chocam, há uma precipitação. E essa água que está armazenada em forma de condensamento, ela acaba sendo liberada. E ela pode ser liberada através de neve ou através de chuva. Então, essa água volta para o seu estado líquido. Então, ela começa no estado líquido, passa para o estado gasoso, passa pelo processo de condensação e quando uma nuvem se choca com a outra, ela volta para o estado líquido ou o estado gelo, que é o caso da neve. Então, ou pode chover ou pode nevar, depende da temperatura local. E aí, nós temos aí tanto a mudança de novo da água condensada para o estado líquido ou para o estado gelo, tá? Então, esse é o ciclo da água. A mesma água que está nos lençóis de água, que é por baixo da terra, nos oceanos, rios, mares e lagos, é a água que vai voltar para nós como forma de chuva ou neve. Então, essa água ela é reutilizada pelo ambiente, né? Então, ela tá lá no rio, ela sobe em forma de gás, condensa na nuvem e volta para o rio de novo e para a terra pela forma de chuva ou pela forma de neve. Bom, agora vamos para o ciclo do nitrogênio. Como é que funciona o ciclo do nitrogênio? O ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos.
O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos que fazem a composição do nosso DNA e outros componentes das células. Durante este ciclo, este elemento sofre diversas transformações. Então, nós temos aí o ciclo do nitrogênio na figura. O nitrogênio é a peça fundamental na composição de nossas proteínas e também dos nossos ácidos nucleicos, que são o nosso DNA, que é importantíssimo, pois lá está todo o nosso código genético. Então, vamos ver como é que funciona o ciclo do nitrogênio, né? Então, nós temos aí o nitrogênio atmosférico, né? E esse nitrogênio atmosférico, ele pode ser dissipado através de relâmpagos, ele pode ser dissipado também através de algas verdes que estão nos oceanos aí, nos mares, tá? E também pode ser dissipado aí com bactérias, né? Bactérias nitrificantes que tem aí nas raízes de leguminosas, no solo ou então nas águas, tá? Então, ele pode se dissipar dessas três formas: por relâmpago, pelas algas ou pelas raízes de leguminosas, tá? Uma vez que ele é dissipado por essas três formas, ele vai percorrer três caminhos alternativos. Então, nós temos aí o nitrato do relâmpago, atinge diretamente o solo, porque o relâmpago atinge uma superfície, certo? O nitrato das raízes das leguminosas, eles também vão atingir o solo, vão estar presentes no solo, uma vez que estão presentes nas raízes. E o nitrato das algas verdes que estão nos mares e oceanos, essas algas servem de alimentos para quem? Para os peixes, pois as algas são produtores segundo a cadeia alimentar. Elas estão na base da cadeia alimentar e servem de alimento para o consumidor primário. Então, o peixe vai se alimentar dessa alga como consumidor primário e depois o consumidor secundário vai se alimentar desse peixe, né? E aí, esse peixe, né, elimina fezes, ou esse consumidor secundário vai eliminar fezes, e essas fezes, né, acabam contendo nitrogênio que fica aí no ambiente marinho, tá? Então, aqueles consumidores que se alimentam dos peixes, quando eles evacuam, eles acabam eliminando fezes aí que contém o nitrogênio, tá? Então, eles podem ficar dentro da água, podem ficar no solo através das raízes das leguminosas e através dos relâmpagos. E a partir daí, esse nitrogênio do solo ou da água, que caminho ele vai percorrer? Bom, ele vai percorrer o seguinte caminho. Esse nitrogênio, ele pode sofrer uma desnitrificação, né, por bactérias. Então, existem bactérias no solo que podem desnitrificar, né? E aí, uma vez que essa bactéria desnitrifica, esse nitrogênio, ele volta a ser atmosférico novamente, tá? Ele é liberado para a atmosfera. Ou então, ele pode sofrer uma assimilação pelas raízes das plantas, né? Então, ele pode servir aí de mineral para outras plantas que não sejam as leguminosas. Então, no caso, nós estamos vendo uma árvore. E aí, essas árvores servem de alimento para outros animais, né? Nós estamos vendo aí uma árvore com animais. E aí, quando esses animais morrem, eles entram em decomposição. E essa decomposição faz com que o nitrogênio que estava contido no organismo desse animal seja aí absorvido pelo solo novamente, tá? E uma vez que é absorvido pelo solo, ele é consumido pelas bactérias nitrificantes que acabam levando esse nitrogênio aí para o ar novamente. E aí começa todo o ciclo. Então, tudo começa com o nitrogênio atmosférico, que é dissipado para água e solo.
e aí desse solo ele é desnitrificado pelas bactérias e acaba voltando para a atmosfera novamente. Bom, e o ciclo do carbono? O ciclo do carbono tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos, lembrando que organismo autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento. No caso aqui, as plantas. Nós somos heterótrofos, pois dependemos de outros organismos para nos alimentar. Então, esses organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Com isso, a fotossíntese e a decomposição orgânica se dá por meio de respiração e renovam o carbono da atmosfera. Então, nós vamos ver como é que funciona o ciclo do carbono. Nós temos aí a energia solar e temos aí, observando no desenho, plantas, né? Árvores. Então, essas árvores fazem fotossíntese, né? A vegetação faz fotossíntese, utilizando-se da luz do sol. E nessa fotossíntese, a planta vai liberar o quê? Ela vai consumir o gás carbônico e vai liberar o oxigênio para nós, que respiramos. Nós somos uma respiração reversa, então nós inspiramos o oxigênio e nós soltamos o gás carbônico. E o gás carbônico é utilizado pela vegetação, que no caso inspira esse gás carbônico e expira o oxigênio. Então, esse carbono é absorvido pelas plantas para respiração, e aí, uma vez que ele é absorvido pelas plantas, ele vai para o solo, né? Pelas suas raízes, o carbono vai para o solo. E nesse solo, os organismos, né? Os animais que se alimentam dessas plantas, eles ficam com o carbono no organismo, né? E uma vez que eles produzem a respiração, eles vão respirar, inspirar o oxigênio, e esse gás carbônico que está no seu organismo, ele vai ser eliminado através dos animais. E nós estamos incluídos nesse processo. Então, toda vez que nós nos alimentamos de alguma vegetação, nós estamos aí consumindo uma fonte de carbono, porque tem carbono nessa vegetação, e aí nós vamos exercitar a nossa respiração, e nessa respiração a gente vai eliminar esse carbono na forma de gás carbônico, tá? E aí esse gás carbônico que é eliminado, ele volta para a atmosfera e vai ser absorvido novamente pelas plantas, tá? Então é um ciclo curto, porque vai da respiração animal para a planta, da planta para o solo e do solo para o animal. Então, é um ciclo bem curtinho. Mas nós também temos outras fontes de carbono. Nós temos aí a emissão de poluição de fábricas, né? Tem também uma parte desse composto nos oceanos e também parte dos animais mortos que entram aí em decomposição. Então, tudo isso vai contribuir, seja a poluição da fábrica para o carbono atmosférico e o carbono contido nos oceanos e no solo, vão aí contribuir para essa quantidade maior aí no solo, ok? E por último, o ciclo do fósforo. O principal reservatório de fósforo na natureza são as rochas. O ciclo tem início quando as rochas sofrem intemperismo, ou seja, sofrem um desgaste e liberam o íon fosfato no solo. Quando são aproveitados pelos seres vivos, podem retornar à natureza durante a decomposição da matéria orgânica. Então, vamos ver isso melhor aqui no desenho do ciclo do fósforo. Nós temos aí uma árvore e um animal, né? E nós temos rochas. Então, o desgaste dessas rochas, né, vão promover aí a liberação do fosfato no solo. Esse fosfato é absorvido pela árvore, pela vegetação, e a partir do momento que ele é absorvido, os animais vão obter esse fosfato através da alimentação dessa vegetação ou ingestão de água com fosfato, tá? Em seguida, quando esse animal morre ou evacua,
ele tem nas suas fezes ou no seu corpo em decomposição o fosfato, o fósforo, que vai adentrar ao solo e novamente vai ser absorvido aí pela vegetação, pelas plantas. E esse ciclo se finaliza. Esse ciclo não tem o elemento gasoso, então esse ciclo não tem fósforo atmosférico, porque não existe o elemento fósforo na forma gasosa, tá? O fosfato também pode vir das rochas que se desgastam, né? E esses fosfatos, eles podem ficar tanto no solo, mas também nós temos rochas na água, né? Principalmente no leito das águas, leito de rios, mares, né? Então, nós temos rochas também. Então, essas rochas, elas também podem liberar o fósforo na água. Então, podem ser liberados fósforo na água e no solo. E esse fósforo que foi liberado na água, ele pode ser absorvido pelo peixe, né? E aí, no peixe, através de alimentação desses peixes, nós temos aí a ingestão de fósforo. E nós temos aí os lençóis freáticos, né? Que essa água acaba contaminando também esse solo com fósforo. Então, a raiz da planta, ela também pode absorver esse fósforo que vem da água através dos lençóis freáticos, certo? Bom, agora que vocês já concluíram essa aula, complementam as anotações no caderno e realizam os exercícios adicionais do 19 ao 37 para entrega até o dia 9/6. Bons estudos e até a próxima!